Bom dia, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para partilhar um pouquinho das Sagradas Escrituras com vocês. Hoje com o tema a relação entre as Sagradas Escrituras e a Igreja. Na minha última fala, falei sobre os sentidos da Bíblia. E eu encerrei essa fala com o parágrafo 119b do Catecismo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. E um ditado antigo vai dizer assim para nós: quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isto a autoridade da Igreja Católica. Sabemos que Jesus é um novo Adão. Do antigo Adão foi tirada uma costela na qual foi criado Eva. Do novo Adão, do seu lado aberto, surge a esposa de Cristo, que é a Igreja. Porém, Jesus Cristo, em toda a sua vida humana, ele nunca mandou ninguém escrever nada daquilo que ele havia pregado, mas sim anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a todas as criaturas. E assim a Igreja vem fazendo. Mas o que é o Evangelho, senão o anúncio de Cristo, Messias, Filho de Deus, morto e ressuscitado, para a nossa salvação. Segundo 1 Coríntios 15, de 1 e seguintes. E a Igreja tem feito isso todos esses anos, pregado o Evangelho. Porém, através da prática, aos poucos se chega à teoria e ao escrito dessa teoria. E com a Igreja aconteceu da mesma forma. Porém, não foi intencional, e sim ocasional. Devido à evangelização dos apóstolos, à criação das comunidades, eles precisavam orientar essas comunidades e aí foram surgindo as cartas dos apóstolos. E a primeira a surgir foi a primeira carta de Tessalonicenses, no ano 51. Jesus havia morto e ressuscitado no ano 30. O primeiro escrito surgiu 21 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois, o primeiro evangelho a surgir foi o Evangelho de Marcos, por volta do ano 64. Já o de Lucas surgiu entre os anos 70 e 85 depois de Cristo. Todas as cartas foram escritas para orientar as comunidades através dos apóstolos. Já o Evangelho de São Lucas, ele acompanhou Paulo em algumas das suas viagens e ele bebeu da teologia paulina para escrever o seu Evangelho. Não teve contato com Jesus, São Lucas, mas com muitos amigos partilhava aquilo que Jesus fez. E, através da amizade com Nossa Senhora, dessa proximidade e contato com a mãe de Jesus, ele escreveu a parte mais bela do seu Evangelho, que seriam os 3 primeiros capítulos, a anunciação do anjo a Maria, a visitação do anjo e toda parte da vida de Jesus menino. Então, a gente vê que São Lucas, ele teve esse contato com Nossa Senhora, porque ele escreveu coisas muito íntimas da mãe de Jesus. Bem, no parágrafo 120, a Igreja vai dizer assim para nós: foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deveriam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada de cânon, do grego, que significa catálogo, o catálogo das Sagradas Escrituras, que comporta para o Antigo Testamento 45 livros, se contar o livro de Jeremias e Lamentação como um só escrito, e para o Novo 27 livros. Esse cânone começou a se formar por volta do século II. Logo podemos dizer: a Igreja, ela vem antes da Sagrada Escritura, porém não antes da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, segundo o Evangelho de São João, é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então Cristo, palavra viva e encarnada, sempre existiu. Por isso ninguém pode ler a Bíblia e interpretá-la ao seu entendimento, mas deve lê-la e interpretá-la segundo a Igreja, segundo a tradição da Igreja e segundo o Sagrado Magistério. Logo, a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério, eles
completam a revelação de Jesus Cristo. Eles se unem entre si e completam essa revelação. Para nós acreditamos em uma pessoa, Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa fé na pessoa de Cristo. As Sagradas Escrituras, elas acompanham essa revelação e elas são inspiradas. Por isso nós as acolhemos como um testemunho fiel de Jesus Cristo. Já os islâmicos, eles têm no Alcorão como sendo a voz do próprio Deus, né? E eles creem no Alcorão como se fosse o próprio Deus falando. Para nós, os escritos da Sagrada Escritura, eles são inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo e os acolhemos para podermos assim aprender e crescer na fé. Desta maneira, quem interpreta a Escritura é a igreja, inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está acima das Sagradas Escrituras, mas as Sagradas Escrituras nasceram na igreja. E o que é lindo, o Novo Testamento foi escrito por católicos para católicos, porque a igreja já existia antes dos escritos começarem a aparecer. No parágrafo 106 do Catecismo da Igreja diz assim: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na relação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. A Escritura deve ser interpretada na igreja, através da igreja, no espírito da fé apostólica. Podemos então concluir que não existe Sagradas Escrituras sem a igreja, e a igreja sem as Sagradas Escrituras. Por fim, as Sagradas Escrituras são o próprio Cristo, e a igreja a sua esposa. Logo, como nos diz São Jerônimo, com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E podemos concluir também que não escutar a igreja é não escutar a esposa de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.